tudo bem? Eu sou Laís Oliver, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as matrizes em ponto de aplique, que são esse aqui, né? Eu já fiz aqui no canal sobre um outro tipo de ponto, que foi o Rippled, o Ripped, né, que a gente fala no Brasil também. E aí eu resolvi também fazer o aplique e depois eu vou fazer também sobre o ponto cheio, né? Algumas coisinhas eu quero falar com você sobre as vantagens e as desvantagens de fazer matriz assim em aplique, tá? Primeira coisa que eu quero falar é que esse aplique aqui foi feito na máquina de bordar, tá? Aqui no canal também acho que foi o primeiro vídeo, eu ensinei a fazer aplique em pet aplique, tá? Mas esse aqui é feito na bordadeira e eu também vou falar a diferença entre um e outro. Alguma dica para dar super certo na hora de você bordar, tá? A primeira coisa que essa técnica de aplique ou o pet applique, que foi o que eu ensinei antes, ele é muito usado por nós artesãs, pelas costureiras e as bordadeiras, porque ele é diferenciado, porque você pode usar vários tipos de tecido, né, no seu bordado, texturas diferentes. Por exemplo, a gente faz ursinho, coloca um tecidinho mais fofinho, um soft ou uma pelúcia, né? Você vai fazer uma ovelhinha, você pode colocar um tecidinho que pareça com a lã da ovelha. Então, a primeira coisa que eu queria falar, eu acho que é bem legal isso. Você pode usar estampas diferentes, né? Aqui eu coloquei o elefantinho liso, mas aqui eu coloquei no balãozinho já um amarelo com bolinha, então já fez um efeito bonitinho, tá? E com a bordadeira fica mais fácil, né, o uso desse bordado em aplique, porque ele vai economizar linha, né? Em relação aos outras matrizes, ele economiza linha porque você vai usar tecido. Então, quanto maior a sua matriz, a vantagem é maior se for em aplique, né? Porque ele vai usar um pedaço bem grande. O meu não é muito grande, eu usei no bastidor 13x18, eu usei ele em pé, tá? E mesmo assim, eu achei que foi vantagem. Principalmente se a sua toalha for felpuda, né? Fica legal o aplique, tá? Ou fraldinhas também fica legal, se você estiver bordando naquela parte que não é a parte de bordar, não tem aquela faixa de bordar, também fica legal. O aplique, claro, tomando todos os cuidados necessários para fazer nessas peças, mesmo sendo o aplique. Outra vantagem é que não precisa usar molde, como no pet appliqué, né? Ele não precisa usar entretela de termocolante, tá? E como eu falei, ele vai agilizar muito nos bordados que tem uma área bem grande da mesma coisa, né? Por exemplo, aqui o elefantinho, ele tem uma área bem grande assim. Só que a desvantagem também, já vou falar logo, é que se você usar uma matriz que tenha um monte pequenininho, eu não acho vantagem, porque você vai ter que tirar o bastidor toda hora para poder ficar cortando tecido, tá? E outra vantagem é que você aproveita retalhinhos de tecido aí que sobra das suas peças, dá para fazer aplique. Então, uma dica também é não joga fora, porque você pode aproveitar, tá? Bem fácil, eu vou mostrar, seguir como eu fiz esse aqui, como é feito, tá? O pet applique, mas basicamente a primeira é a marcação do desenho, a segunda é a fixação do tecido, tá? E a terceira é o acabamento, que é o ponto, que inclusive você pode escolher, tá? Quando você for comprar a sua matriz, ou for baixar, ou se você for fazer a sua matriz, se você sabe programar, não necessariamente tem que ser esse ponto aqui. Você pode fazer um ponto de caseado, que é o que eu ensinei no vídeo de pet appliqué. Você pode fazer só um alinhavo, você pode fazer esse aqui, enfim, né? Aqui em cima dá pra perceber que é diferente já do daqui, ó. Além do ponto ser diferente, ele ainda teve um reforço aqui, ó. Tá vendo? Ele ainda deu um alinhavo pra fazer um efeito legal,
tá bom? E dentro disso também tem um outro tipo que eu vou ensinar, que é o 3D, que também, querendo ou não, ele é feito com o aplique, ok? Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse tipo de matriz, que o cliente que vai escolher, claro, né, o desenho, o tipo de bordado, ou melhor ainda, se ele falar eu quero no tema tal, e você vai escolher, né? Então, é legal vocês falarem para o cliente, né, a vantagem, a desvantagem, o que é o aplique, porque de repente eu já tive clientes, né, que pediu uma coisa e eu fiz em ponto normal, não foi em aplique. Aí ele falou, eu queria aquele que coloca o tecidinho, né? Então, é bom você sempre falar isso ou deixar bem claro aí na hora que você for vender ou fazer os seus bordados, tá? Eu acho que basicamente é isso, né? E eu vou mostrar a vocês como o procedimento que eu fiz, mas eu acho que as informações gerais sobre esse tipo de ponto são essas, tá? Então tá aí, eu espero que vocês gostem. Vamos lá, eu passo. Então, gente, aqui, olha, a máquina vai fazer a primeira marcação dela, tá? Eu vou colocar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Não sei se de repente o vídeo vai ficar longo, mas olha, primeiro ela vai fazer uma marcação para te mostrar aonde você tem que fazer o bordado. Pronto, o meu deu 1 minutinho. E aqui você sabe que você tem que colocar o tecido, tá? A segunda parte é justamente essa. Ela vai fazer essa mesma marcação, mas aí já com o tecido por cima, tá? Você vai pegar e vai colocar o seu tecidinho por cima e ela vai fazer a mesma marcação. Como o meu é um pedaço pequeno, né? Então, não precisa de eu prender nada, né? Eu vou colocar aqui, eu tô com uma mão só que eu tô segurando o telefone, que eu não peguei o pedestal. Mas, olha só, vou colocar aqui, tá vendo? É um pedaço pequeno, nem precisa de eu alfinetar. Aí, você vai abaixar e aí a segunda parte, ele vai marcar de novo o seu tecido. Essa parte você tem que esticar pra não ficar com nenhuma bolha, tá? Se o seu desenho for grande, você alfineta, tá bom? Ó, o meu foi bem no limite e ok. Agora, aqui na minha matriz, o próximo passo é bordar a orelhinha e as patinhas. Só que eu vou fazer isso e eu volto para mostrar, porque agora você vai tirar do bastidor, tá? Você vai tirar o seu bastidor e você vai recortar o excesso. É legal falar porque você não pode nem cortar muito perto e nem muito longo, tá? Se você cortar muito pertinho, o tecido pode desfiar. E se você cortar muito longo, na hora que ele for fazer o ponto de preenchimento, né, para fechar essa matriz, esse desenho, vai ficar tecido pro lado de fora, tá? Então, você tem que ter a margem que você sabe mais ou menos que vai cobrir, tá? Eu vou continuar a minha matriz e no finalzinho, na hora que for fazer o acabamento, eu mostro. Então, gente, já bordou aqui a orelhinha e eu vim mostrar a vocês, porque eu comecei a cortar, e as tesourinhas que a gente usa pra fazer, essa daqui já vem na máquina, né? Eu comprei essa daqui também, porque tem a ponta bem fininha e ela é bem afiada. E tem essa daqui que é de arremate, mas dá pra você usar também, apesar que não é muito indicado. Mas, o que eu queria falar sobre essas tesourinhas que é boa pra cortar, é que nenhuma dessas minhas tem a pontinha pra cima, ela é toda retinha, tá vendo? Tem umas tesourinhas, aquelas que vende específico para cortar a unha de bebê. A pontinha dela é assim para cima, curvadinha para cima. Então, fica melhor porque a gente não corta o tecido e não tem perigo de furar,
tá? Mas eu tô falando dessas de cortar unha de bebê, que você acha com mais facilidade, mas claro que em sites ou lojas de bordado e artesanato você vai achar essa tesourinha também para poder fazer esse acabamento, né? E aí, aqui na minha toalha, tá, eu tô com mais facilidade porque ela tem um plástico por cima, tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, como você bordar a toalha, como bordar na toalha felpuda, né? Então fica mais fácil porque eu só tô levantando e tô cortando, tá? Eu levanto assim, ó, e vou cortando. Mas caso você esteja fazendo uma outra peça, principalmente fralda, que é uma coisa mais enjoadinha de fazer aplique, apesar de que fica mais fácil e mais rápido, né, a matriz, porque vai economizar linha e etc., porque você vai usar mais tecido do que linha, mas, como eu falei, tem o perigo de fazer isso aqui, ó. Você tem que ter muito cuidado, porque se você encaixar a tesoura no tecido, você vai cortar a fralda, né? Em vez de você cortar o tecido, você pode cortar a fralda ou a peça que você estiver fazendo. Mas eu acho que a fralda é uma coisa que tem que ter mais atenção, porque é mais delicada. Então, é bom que você sempre levante o tecido e vá cortando com muito cuidado. Você pode cortar primeiro as partes mais fáceis e depois você vem. Igual aqui, ó, eu passei direto. Depois que eu tirar esse plástico, essas coisas aqui, eu posso vir aqui e colocar mais um pouquinho de delicadeza, tá? O passo aqui é esse. Eu vou cortar e a máquina vai vir para fazer o acabamento aqui. Bom, gente, eu cortei. Tá vendo? E agora ela já começou a fazer o acabamento, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para eu falar com vocês, né? Então, gente, praticamente o bordado em aplique, né? A matriz em aplique, ele vai ter três passos, né? A primeira marcação, aonde vai ser o seu bordado. A segunda é para você colocar o tecido. E a terceira é o acabamento. Então, primeiro, ela vai fazer uma marcação, um alinhavo, ok? Aí você vem, coloca o tecido por cima. Ela vai vir, vai passar um outro alinhavo por cima do seu tecido. Você vem e corta o tecido em volta. Depois de cortado, ela vem fazer o acabamento, ok? Então, é praticamente isso. E aqui agora eu vou terminar o meu bordado e vocês vão ver que é bem legal. E como eu já falei, a facilidade do bordado em aplique é que você economiza linha, porém também tem a desvantagem de que você tem que ficar tirando o bastidor toda hora, se for vários tecidos, para poder ficar cortando em volta. Eu acho isso um pouco enjoadinho, para falar a verdade. Essa matriz minha só tem 2 tecidos, o amarelinho lá de cima e o do elefantinho, né? Mas eu já fiz matriz que tinha vários tecidos e aí toda hora tinha que ficar tirando e cortando em volta. Então, às vezes, eu acho que compensa até mais fazer uma matriz de ponto cheio ou um rippled, né? Que é o rippled, que a gente fala no Brasil. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou só finalizar aqui, depois mostro vocês um pouquinho como ficou a... Bom, gente, aqui eu terminei. Eu não, né? A máquina terminou o bordado. E eu queria mostrar a vocês ele finalizado, porque no começo eu acho que eu não falei de uma outra vantagem, que é a parte do avesso, né? Por exemplo, nessa toalha aqui, se eu fosse fazer o forro dela de fralda, ia tampar. Mas como esse aqui eu não vou fazer, porque aqui em cima ele tem um detalhezinho super bonitinho, tá vendo? Ele tem uma carinha já aqui bordadinha, e como a cliente falou que não precisa forrar, então eu vou deixar só assim dos 2 lados.
Aqui eu fiz o desenho, do outro lado eu coloquei o nome da criança. E olha só, o avesso que eu queria mostrar. Olha só, a vantagem do aplique também, porque, olha só, fica bem acabadinho, não fica tanto ponto, tá vendo? Porque a maioria do espaço é tecido. Então, é bem fácil de limpar, depois é só você puxar a entretela rasgável ou a entretela termosolúvel ou a que tira com a água. Enfim, fica um acabamento bem legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha tirado alguma dúvida. Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, pode deixar aqui nos comentários ou deixar lá também no Instagram, que é @ateliê_laís_oliver, ou na página do Facebook, que é Ateliê Laís Oliver. Terminando esse vídeo aqui, você dá uma olhadinha nos outros também, que é bem legal. E vai deixando like em tudo, compartilhando com os seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. Um beijão, até mais. Tchau!